Olá, sou Elisa Moreira e no vídeo de hoje falaremos sobre o direito à vida no Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Antes, porém, é importante tecermos algumas orientações iniciais sobre este documento, que data de 1969, mas no Brasil só produz os seus efeitos sendo promulgado e publicado em 1992, pelo Decreto 678. O Pacto de São José da Costa Rica, quando de uma leitura desatenta, parece que nos traz apenas direitos de primeira dimensão. No entanto, no artigo 26, temos um capítulo que se abre e se fecha trazendo direitos econômicos, sociais e culturais, portanto, direitos de segunda geração, dimensão ou família. Uma informação importante é que o Pacto de São José da Costa Rica é um documento que faz parte do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, ou Sistema Americano para os que assim preferem. O foco do nosso vídeo, entretanto, é o direito à vida, previsto no artigo 4º deste documento. Para começar, é fundamental falarmos que o Pacto de São José adota a teoria concepcionista, protegendo a vida desde o momento da concepção, em geral. E digo em geral por quê? Porque muitos países que adotaram o Pacto de São José permitem, por exemplo, o aborto em determinadas situações. Mas não se esqueçam, a teoria adotada não é a teoria natalista, é a teoria concepcionista. Em relação ainda ao direito à vida, vocês vão me perguntar, Elisa, o Pacto de São José admite a pena de morte? A resposta é positiva, muito embora os estados devam se comprometer a extingui-la permanentemente, progressivamente. Funciona assim. Caso o Estado já tenha abolido a pena de morte, esta não poderá ser restabelecida nem mesmo por força do poder constituinte originário. Se, entretanto, o Estado ainda adotar a pena de morte para determinadas situações, deve seguir um regramento bastante rígido, presente ali nos parágrafos ou itens do artigo 4º do Pacto de São José. Primeira exigência é que essa pena de morte seja aplicada como último recurso por tribunal competente, respeitando princípios penais, processuais penais e constitucionais daquele Estado. Segundo ponto é que jamais a pena de morte será admitida aos crimes, aos delitos políticos ou conexos aos delitos políticos. Terceiro, ela jamais será imposta aos menores de 18 anos e aos maiores de 70. Atenção, pegadinha de prova. Geralmente as provas trazem que essa pena não será imposta aos maiores de 60 anos, o que está equivocado. Aqueles que tiverem mais de 70 anos no momento do fato não poderão ter sobre eles a pena de morte imposta. As mulheres em estado de gravidez, essa pena não poderá ser aplicada. E muito cuidado, porque no mesmo item existem essas limitações, tanto aos menores de 18 quanto aos maiores de 70 e às mulheres em estado de gravidez. A diferença técnica é que a imposição é proibida aos menores de 18 e maiores de 70 e a aplicação às mulheres em estado de gravidez. O que isso significa, Elisa? Significa que impor significa decretar. Aplicar significa de fato executar. Não faria sentido que o Pacto de São José da Costa Rica permitisse que as mulheres em estado de gravidez, portanto, já com uma concepção em andamento, fossem executadas. Por quê? Porque 2 vidas seriam ceifadas. Se o próprio artigo 4º defende a teoria concepcionista, isso não poderia ser admitido, isso não poderia ocorrer. Então, novamente, aqueles que tiverem menos de 18 anos no momento do fato considerado delituoso, ou mais de 70, a eles não poderá ser imposta, decretada a pena de morte. Já as mulheres em estado de gravidez poderiam, em tese, ter a elas imposta a pena de morte, mas a aplicação, a execução, a morte em si, não. Outro ponto, aquele condenado à morte pode solicitar anistia, indulto ou comutação da pena, e essa pena não será aplicada enquanto perdurarem esses recursos, enquanto este pedido estiver sob apreciação. Lembrando, então, até o momento, que a pena de morte é sim admitida pelo Pacto de São José da Costa Rica, mas com seu caráter residual. Não poderá ser imposta àqueles que, no momento do fato, tiverem menos de 18, mais de 70, nem aplicada às mulheres em estado de gravidez. Deverá perpassar por todos os trâmites penais, processuais penais, com as garantias constitucionais daquele Estado.
não poderá ser imposta aos delitos políticos ou conexos aos delitos políticos. E também deverá admitir recursos como anistia, indulto ou comutação da pena. Não recursos no sentido técnico, mas subterfúgios, exemplos de situações que podem ser aplicadas àqueles indivíduos, aquelas situações, aquele momento fático, para que, enfim, essa pena não chegue a ser executada. Até o próximo vídeo. Tchau!